Olá, pessoal, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Vamos aguardar o palestrante, né? E graças a Deus vamos dar início a mais uma ilustre palestra. Vou tentar acompanhar vocês aqui pelo YouTube para me conseguir ver as perguntas também. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar mais um pouquinho. Para quem não me conhece, né, eu sou a Carolina Oliveira, eu também sou criminóloga e sou uma das participantes, né, das responsáveis do Pode Dialogar junto com as meninas, doutora André, Fabi, a doutora Fátima, que infelizmente não conseguiu estar conosco hoje devido à força maior, né? Pessoal, vamos aguardar o doutor Alexandre, né? O doutor Alexandre Langa, doutor Eu mestre em acho Direito. que eu estou na sala. Acho. Doutor, tudo bom? Boa noite, seja Tudo muito ótimo. bem-vindo. Uma satisfação Pode recebê-lo. clicar onde tu quiser, mãe. Eu vou só dar uma introdução para vocês ficarem. Eu só quero ver porque eu acho que eu estou com a imagem aqui invertida. Tu quer clicar? Pode ficar à vontade aí. Tá, só um momento, doutor. Acho, pelo menos. Aqui eu apareço como... Tá, está invertido, é verdade. Só um momento. Fabi, Tá por gentileza, você pode dar um suporte referente à imagem do doutor? tranquilo. É que aqui eu enxergo ela como se estivesse na vertical, né? É Mas verdade, mas tá. É verdade. tem problema. Acontece. Tá. Eu posso Vamos. também, se for o caso, virar ele na vertical. Doutor, Mas como o senhor está melhor? Vira para ver se eu fica acho melhor melhor? na horizontal. Na Acho horizontal. que melhor na apresentação, né? Volta para horizontal que eu acho que fica melhor. Agora acho que sim. Agora foi. Parece. Eu nem sei, deixa eu ver se eu consigo, talvez, encher a tela aqui. Vamos ver. Vamos perguntar para o pessoal que já está acompanhando, porque eu acredito que seja melhor. Gente, Ótimo. vocês que já estão visualizando, acena aí para nós para ver se está certinho, por gentileza, que a gente não consegue dar uma olhadinha no chat. Doutor, acredito que agora esteja ótimo. Ótimo, então. Excelente. Bom, então vamos iniciar, né? Vamos aproveitar. Fique à Doutor, vontade. uma honra estar com o senhor aqui mais uma vez. Agradeço, né, em nome de todos nós aqui do Pode Dialogar, por dispor de seu tempo para poder agregar ainda mais referente ao seu know-how na área do direito. É muito importante. Eu acho até mais viável, como o senhor também está em um outro país, o senhor falar um pouquinho mais, porque a gente fala, a gente já o conhece, a gente fala um pouco, mas na verdade só o senhor sabe mesmo, de fato, qual que é a sua atuação agora. Já sabemos que o senhor é mestre em Direito, e isso é importante, e os alunos precisam muito, viu? Mais uma vez, eu fico muitíssimo alegre, extremamente feliz por voltar aqui à casa. E a ideia é sempre trazer temas novos, temas que dizem respeito ao dia a dia, no campo do direito penal, no campo do direito processual penal,
e sempre com uma abordagem a partir da teoria do conhecimento fundada na realidade. E eu sempre gosto de deixar claro que a bibliografia que eu utilizo é a que eu mencionei no meu 8º livro. Então, ali eu trago autores de diversos países, inclusive, para fundamentar esse tipo de teoria. O que significa isso? A partir do fato concreto, analisado de maneira técnica, passa-se a busca, como eu venho destacando, do apoio normativo, do respaldo legal. E depois de coletado todo esse material, examina-se, em primeiro lugar, a Carta Federal e passa-se, logo em seguida, para o direito internacional dos direitos humanos. E, no caso concreto, isso é um resumo do resumo do resumo. Prevalece sempre a norma que mais beneficiar a pessoa humana. Sempre. Inclusive, afastando, se for o caso, a norma constitucional. Então, a ideia aqui hoje é tratar desse tema do indiciamento no inquérito policial, que é um tema pouco abordado. E também algumas novidades, enquanto o pessoal chega, acerca da Lei Maria da Penha, que foi parcialmente alterado há alguns dias. Então, esse link é um link inseparável. Parte-se sempre, importante, eu vou repetir, porque isso é um resumo de 30 anos de estudo dioturno do direito que as pessoas podem aproveitar para, a partir dessa análise, desse enfoque, resolver os casos concretos com respaldo constitucional. E quando eu falo também em constitucional, por evidente que eu me refiro ao direito internacional dos direitos humanos, porque a própria Carta Política da República expressamente o menciona. E o menciona no artigo 4º, no artigo 5º, por exemplo, dentre outros preceitos, sobretudo nos parágrafos 2º a 4º, onde se remete aos tratados internacionais de direitos humanos. Então, existem diversos precedentes de longuíssima data do Tribunal Pleno do Supremo, nosso aqui, que destacam essa necessidade. E, normativamente, o que se tem? A regra consubstanciada no artigo 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o artigo 5, é 5 mesmo, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e aqui a recomendação 123 do ano de 2022 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão integrante do Poder Judiciário. Então, esse é o ponto fundamental. É a partir dessa base normativa, desse bloco de constitucionalidade, que se constroem teses e, mais do que isso, se buscam respostas adequadas normativamente a partir do fato concreto ao caso particularizado. E por que acontece assim? Porque o direito é um saber normativo sobre normas. Ele é um dever ser, ele é fechado, cerrado a qualquer dado da realidade. Então, essa teoria do conhecimento fundada na realidade busca, a partir de disciplinas zetéticas, como, por exemplo, dentre outras, a criminologia e a sociologia criminal, especialmente a sociologia criminal da década de 70,
que surgiu nos Estados Unidos a partir de Robert Merton, que eu destaquei aqui em cursos anteriores, neste mesmo espaço virtual, onde passou-se a analisar o poder punitivo. Então, essa virada epistemológica serve de base ainda hoje para a análise dos casos concretos aqui. E o que significa o indiciamento? Esse é o ponto central que será analisado aqui. E lembrando sempre que num Estado fundado em bases democráticas, tudo é regrado, tudo é normatizado. E ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma pessoa pode ser investigada. Nenhuma. O que se investigam, o que se apuram são fatos, infrações penais. Tal e como consta, por exemplo, no artigo 144, caput e parágrafos da Carta Federal. É a partir dessa ideia-força que tem que ser trabalhado o conceito em si de indiciamento. E mais do que isso, tem que ser diferenciado o conceito de suspeito, o conceito de indiciado, inclusive, e eu destacarei aqui mais detalhadamente depois, a partir da teoria do crime ou do delito, se preferir. Doutor Alexandre, eu queria até pontuar aqui algo que é bem frequente que eu ouço, referente ao indiciamento sem a denúncia. Já ocorreu com algumas pessoas, até com clientes, e também o privamento da pessoa, no momento do oitiva, falar, né? Tem uns desafios. Muitas pessoas, embora o direito penal esteja aí, claro que tem a base técnica, eles ficam meio sem saber o que fazer, sem agir, principalmente no âmbito criminal, que é mais complicado, é bem mais complexa. A sua internet está falhando, eu noto que ela cai um pouquinho. E seguido, viu? Está conseguindo me ouvir agora? Eu ouço, mas é que aqui na tela, ao menos, apenas um lembrete. Ela aparece carregando, às vezes, a sua. Mas tudo bem, se as pessoas conseguem ouvir. A ideia aqui qual é? Para mim aqui está normal. Perfeitamente, então. A ideia, o que eu gostaria de diferenciar, em primeiro lugar, e aí esse tema é mais do que atual, porque vai ser examinado agora pelo Supremo Tribunal Federal, e eu tenho me manifestado sobre ele faz tempo, inclusive com base num precedente da Corte Suprema Americana, do ano de 1966. Eu estive presente no cinquentenário do Miranda Warning, e depois eu destacarei o que ele significa, e realizei diversos cursos, e a partir daí eu passei essa doutrina e vou colocar mais uma vez o que eu penso, qual é o meu ponto de vista. Então, voltando ao conceito, para que as pessoas entendam, o que acontece? Se embaralha muito os conceitos no campo do direito penal, do inquérito policial, e o embaralhamento dos conceitos é conducente sempre à ineficácia do direito, à ineficácia no mundo da vida, da garantia, e à ineficácia, sobretudo, das prerrogativas político-jurídico-constitucionais. Direito é uma coisa, garantia é outra e prerrogativa é outra. E eu não estou falando aqui de prerrogativa advocatícia, e sim de prerrogativas do perseguido penalmente. Então, por exemplo, o suspeito, o que significa o suspeito? O suspeito é aquela pessoa que contra ele pesa uma desconfiança, uma sombra, de que ele eventualmente possa ser o autor de uma infração penal. E a infração penal é o gênero, lembrando, que tem como espécies o crime ou delito, que são sinônimos, e a contravenção penal, que tem menor potencial ofensivo. Nesse sentido, portanto, por exemplo,
dentre outros, o artigo 98 da Constituição Federal. Então, lembrando, mais uma vez insistindo, existem, entre aspas, alguns status. O primeiro status é o de suspeito. De suspeito passa-se para indiciado, de indiciado para acusado, de acusado para denunciado ou réu. E qual é a diferença do acusado e do denunciado? O acusado é aquela pessoa contra quem existe uma acusação, uma imputação. Agora, o denunciado, ele é um status, entre aspas, lembrando, mais uma vez, posterior, porque aí a denúncia já foi recebida. Então, é denunciado ou réu. E o indiciamento, como ato jurídico, como ato administrativo formal de polícia judiciária federal ou civil, ele segue regras e balizas próprias. Tem de ser fundamentado, esse é o ponto essencial. E como que se realiza essa fundamentação, essa motivação, e quem pode fazê-lo? Aí vem um ponto essencial. Há alguns dias, poucos dias atrás, o Supremo Tribunal Federal ele julgou a ADI 5043, que tratou da possibilidade de a investigação criminal ser realizada, por exemplo, por outras autoridades, como a autoridade legislativa, no caso de uma CPI, por exemplo, e também, e bem assim, do Ministério Público, que não é poder. Isso é um outro detalhe interessante. Mas em nenhum momento, por isso que eu já mencionei que se disse o óbvio nesse julgamento, em nenhum momento se afastou a presidência da autoridade policial no tocante ao inquérito policial. Então, lembrando bem, para ficar de maneira bem clara e delimitada aqui, o inquérito policial ele é um procedimento administrativo. É uma pesquisa, de maneira bem simplificada e coloquial, uma pesquisa regrada, normada, realizada pela autoridade policial e seus agentes para apurar uma infração penal. Então, o inquérito policial, ele é um passo a passo, etapa a etapa. Ele é instaurado, existe um regramento, um conteúdo temático próprio e específico que o rege, e ele é, acima de tudo, documentação tal e como consta de maneira expressa no Código de Processo Penal, no artigo 9º. Então, lembrando outra vez aqui, o inquérito ele é presidido, ele é conduzido, ele é dirigido pelo delegado de polícia, também denominado autoridade policial. E o conceito de autoridade policial, de delegado de polícia, ele é extraído diretamente do texto constitucional. Artigo 144, parágrafo 4º. É daí que se extrai o conceito dogmático e normativo, portanto, de delegado de polícia. Delegado de polícia é o termo constitucional. A lei ordinária, o Código do Processo Penal e outras leis especiais mencionam autoridade policial. Então, são sinônimos. Mas no campo constitucional e dogmático, extrai-se o conceito a partir das palavras delegado de polícia. Isso está bem claro. Então, é ele quem preside. E é ele quem privativamente, quem exclusivamente tem o dever
uma vez preenchidos os requisitos próprios de indiciar o suspeito de ter cometido uma infração penal. Então, não é um ato, o indiciamento em si, ele é um ato, como eu destaquei, regrado, é um ato formal e tem requisitos próprios. A Lei 12.830, no artigo 2º caput, parágrafo 6º, ela esmiuça, ela detalha como o indiciamento tem de ser realizado. É um ato jurídico, portanto, fundamentado, motivado, onde a autoridade policial ou o delegado de polícia, se preferir, ele tem de analisar tecnicamente o fato hipoteticamente delituoso. E isso significa dizer que ele tem de motivar, desde o limiar, a partir da teoria do crime, especialmente no tocante aos dois principais artigos da teoria do crime, o artigo 13 e o 29. O 13 que trata da relação de causalidade. E eu, quando mencionei o 13 e o 29, por evidente, mencionei implicitamente o Código Penal, que é onde se encontra positivada a teoria do crime. Agora tem um detalhe. O que se faz e como se motiva? Em primeiríssimo lugar, se analisa tecnicamente o fato. E isso se faz para que se possa indicar a autoria, a participação, a coautoria, a materialidade e todos os elementos circunstanciais, ou seja, tudo que circunda, que especifica, que particulariza, que especializa o fato. E um detalhe interessante, que poucas pessoas também falam. O que significa a materialidade do delito? Materialidade significa que o crime existiu. Em palavras mais simples e coloquiais, a materialidade, na sua primeira vertente, porque tem mais de uma, ela significa que o crime existiu no mundo da vida. Materialidade delituosa significa isso, na sua primeira vertente. A segunda vertente, importantíssima também, que eu venho destacando e quase ninguém fala desse tópico, é o grau de lesividade ou de ofensividade acarretado pela infração penal ao bem jurídico. Essa é a segunda vertente da materialidade que também tem de ser analisada. Então, sempre quando, por exemplo, o ato em si do indiciamento deixar de observar esse balizamento próprio, ele pode ser atacado, inclusive, via habeas corpus, para fins de cancelamento do ato administrativo do indiciamento formal e, bem assim, do seu registro. Então, o regramento existe, ele tem de ser observado. Não é um ato discricionário. Sempre quando houver elementos que respaldem o indiciamento, ele tem de ser realizado. E o que significa indiciamento? O que significa indício? O conceito de indício é um conceito, se pegar-se, por exemplo, o Código de Processo Penal, no artigo 239, ele tem um conceito extremamente confuso e embaralhado de indício, que eu vou tentar simplificar aqui de modo bem facilitado.
Indício significa sinal, pista. É só isso, mais nada. Então, é um sinal, uma pista. Exemplo, quando troveja, é sinal de que pode vir a chover. E pode nem vir a chover. Então, indício é isso, sinal, é pista. Então, no caso, o indiciamento é o ato pelo qual, a partir de base empírica idônea, tem de estar fundado sempre em base empírica idônea. Se aponta alguém, normalmente o suspeito, como autor da infração penal. E a partir desse momento, dessa etapa procedimental, a linha investigativa, ela se afunila, se desloca para, como regra, apurar-se a conduta do indiciado. Então, existem esses detalhes todos que têm de ser analisados concretamente. E tudo isso tem de ser feito a partir, eu vou insistir, do fato concreto, o fato concreto analisado de maneira técnica, de maneira jurídica. Ele tem de ter algum respaldo normativo. E depois de todo esse trabalho, no campo da advocacia criminal, por exemplo, segue-se com a conformidade de tudo isso com o bloco de condicionalidade que eu acabei de mencionar. Então, esse é o ponto fundamental. E aí existe um dado técnico relevantíssimo, que eu destaquei no início, e agora ele pode ser abordado aqui. As prerrogativas do perseguido penalmente. Em primeiro lugar, o que significa direito, o que significa garantia e o que significa prerrogativa. Mais uma vez, em linguagem simplificada. O direito é uma possibilidade, uma faculdade que a pessoa exerce, que ela tem. Direito de ir, de vir, de ficar ou permanecer, se preferir. Direito de liberdade. Ele é materializado, efetivado, realizado via habeas corpus. Então, habeas corpus é uma garantia que materializa um direito. A garantia, portanto, tem esse caráter veicular e instrumental. E a prerrogativa, ela é uma espécie do gênero direito. Por quê? Porque ela é um direito subjetivo especial. Direito subjetivo especial e público. Por que é especial? Porque pertence a uma categoria fechada, a um número determinado de pessoas. O que significa isso? Mais uma vez. Nem todos têm o direito de permanecerem calados. Agora, o perseguido penalmente, ele tem esse direito especial, essa prerrogativa político, jurídico, constitucional. Então, lembrando, essa prerrogativa, ela estende-se também à testemunha. E isso vem, inclusive, nem precisa invocar qualquer preceito constitucional no ponto, e tampouco de direito internacional dos direitos humanos, que vem do Código de Processo Civil. Essa extensividade do direito de permanecer calado à testemunha, porque ninguém é obrigado a se autoincriminar. E vem da própria lei processual civil, portanto, que se aplica ao Código de Processo Penal por força e nos termos do preceito inscrito no artigo 3º do CPP. Então, são detalhes interessantes e tudo isso tem de ser apurado desde o limiar, desde o início. Por exemplo, e aí vem o Miranda Warning que eu me referi anteriormente. Qual é o momento adequado
que o agente estatal, a autoridade ou não, tem de realizar esse aviso, tem de informar a pessoa que a ela assiste o direito de permanecer calado. Eu já me manifestei diversas vezes. É o primeiro ato que o agente estatal tem de fazer sob pena de nulidade da prova penal daí decorrente. Esse é o ponto essencial. E esse tema teve a repercussão geral reconhecida e será julgado pelo Supremo. Mas, pela lógica jurídica, e esse é o meu ponto de vista, a minha óptica, ele tem de ser o primeiro ato realizado. Por quê? Porque se for imagine se realize posteriormente. Qual a eficácia dessa comunicação diferida, tardia, postergada? Nenhuma. Então, o ponto fundamental é esse. E esse precedente que eu menciono sempre e passo aqui, do Miranda Warning, foi um precedente que aconteceu no ano de 1966 pela Corte Suprema dos Estados Unidos, que julgou o caso do senhor Ernesto Arturo de Miranda, que foi interrogado numa delegacia sem que se lhe avisasse e lhe informasse esse direito. A Corte Suprema declarou a nulidade e a ineficácia cabal da prova penal daí decorrente e o submeteu a outro julgamento e, ao fim, ele foi condenado. Mas a prova inicial, que teve a sua nulidade, a sua ineficácia assentada, selada, essa foi descartada dos autos. Então, o que acontece? A minha tese, o que eu defendo, o que eu sustento é que tem de ser o primeiro ato a ser realizado pelo agente do Estado na abordagem. E ninguém pode ser abordado, tem mais esse detalhe. Existem apenas duas possibilidades que facultam, entre aspas, o facultam, que fazem com que o agente estatal tenha o dever de abordar. Então, lembrando, essas duas hipóteses, elas vêm previstas na lei. Então, se a pessoa tiver uma situação flagrancial, se ela estiver em flagrante, a lei fala é prender, mas é deter o termo correto. Ela tem que ser detida, e a detenção se difere da prisão. Detenção é direito administrativo, coerção administrativa direta. Antigamente se a denominava de poder de polícia, artigo 78 do Código Tributário Nacional. Prender é outra coisa, campo processual penal. E a prisão ela existe somente se e quando a autoridade policial lavrar e encerrar o auto de prisão em flagrante. Então, tem de cuidar os conceitos para não os embaralhar. E o ponto aqui é fundamental. A própria carta traz essa ideia da assistência imediata da pessoa detida. Assistência imediata do profissional da advocacia e dos seus familiares. Então, é a partir dessa ideia, força, que eu trabalho esse conceito e o ponto de vista. E se alguém tiver alguma pergunta sobre esses temas, agora, por favor, pode ficar à vontade, e aí eu prossigo nas demais etapas, porque todos esses temas são linkados. E lembrando, mais uma vez, eu vou insistir, tudo tem de ser analisado a partir do fato concreto
e da teoria do crime, ou do delito, se você preferir. Então, esse é o ponto. E a teoria do delito ela vai incidir durante toda a persecução penal, inclusive no tocante ao oferecimento da denúncia. Ou, no caso, se for com uma queixa-crime, também ela tem essa incidência, especialmente no campo da relação de causalidade. Doutor Alexandre, nós temos uma pergunta aqui. Pode prosseguir? Pode, claro, por favor. Doutora Fátima perguntando como o advogado deve agir se houver violação de garantia no curso do inquérito. Que tipo de garantia, por exemplo, para que eu entenda, mas como regra? Imagine-se o seguinte... Como... as garantias ali pro advogado, no caso, porque, querendo ou não, a gente sabe que quando nós estamos na delegacia, algumas regras não se aplicam. E somente para alguns advogados novos que não sabem quais são os fundamentos que eles têm, né, para poder agir nesse momento. Uhum. Perfeitamente. O que eu sempre sugiro? Em primeiro lugar, o advogado ele tem de dominar de maneira plena e cabal a Lei 8.906, a Lei Federal 8.906, do ano de 1994, que, a partir do artigo 7º, trata das prerrogativas advocatícias. E tem de dominar também o Código de Ética e Disciplina. Então, partindo, por exemplo, dessa lei federal, das prerrogativas do advogado, o que se tem? Elas, como regra, constam no rol do artigo 7º, mas existem outras prerrogativas deslocadas desse rol. Então, o bom é conhecer toda essa lei e lembrando, sobretudo, o preceito inscrito no artigo 133 da Carta, que fala da indispensabilidade do advogado na administração da justiça. Então, por exemplo, essas prerrogativas elas têm de ser invocadas sempre e quando houver uma ameaça, uma potencial ameaça ao exercício profissional. E um outro detalhe que eu venho destacando, o advogado ele tem de ir sempre, se possível, acompanhado de um outro colega ou de uma outra pessoa conhecida, que pode nem ser colega, para auxiliá-lo. Inclusive no tocante à possibilidade de ele gravar os atos procedimentais. E essa possibilidade vem da própria lei processual civil, que se aplica analogicamente ao campo processual penal. Então, a ideia qual é? E eu falei no início, inquérito policial é documentação. É documentar todo o ato. E é o advogado, no ato, que tem de invocar a prerrogativa. Sempre quando, repito, ela estiver potencialmente ameaçada de ser violada. Ninguém precisa aguardar que ela seja esmagada, triturada para invocá-la. Então, esse é o ponto. Para quem está iniciando, eu assessoro diversos colegas no país inteiro, inclusive em delegacias. E a ideia é essa, tem de ter, no mínimo, sempre, é o que eu sugiro, um colega, ir em 2 colegas seria o ideal. E eu sempre recomendo que assim as pessoas atuem. Por quê? Porque facilita o ato de documentar e de filmar qualquer tipo de ensaio opressivo ou arbitrário por parte do agente estatal. Agente estatal, aliás, é bom lembrar que pode responder, sim, em mais de um campo de responsabilidade.
E a redundância aqui é propositada. Campo civil, campo penal, via Lei de Abuso de Autoridade, 13.869, do ano de 2019, que tem um tipo aberto. O tipo do artigo 33 é um tipo aberto. E ainda no campo ético-disciplinar. É isso que eu venho sugerindo faz muitíssimo tempo, inclusive aos alunos e às pessoas que fazem mentoria em direito penal comigo. Esse é o ponto essencial. É o advogado saber invocar as suas prerrogativas. E, para tanto, ele tem de estudar e conhecer e dominar a lei. E quando eu falo em dominar a lei, eu falo no campo normativo constitucional, no campo normativo processual e material também. Então, é uma atividade complexa. E o estudo tem de ser dioturno. Doutor, temos mais uma pergunta aqui, só um minutinho. Aqui, ó. Quais são os riscos de vazamento de informação durante a investigação e como eles impactam o processo penal? A doutora Fátima. Isso é um problema que existe em todos os países do mundo. Agora, existe um balizamento, uma norma, uma regra que tem de ser observada. Como eu destaquei no início aqui da minha fala, num Estado democrático de direito fundado nos valores da cidadania e da dignidade da pessoa humana, tudo tem de estar regrado. A regra, portanto, o balizamento é a Carta Federal. É a partir daí que se analisam os casos concretos. A publicidade, ela se tem como regra. O sigilo é algo que se situa no campo da excepcionalidade maior. Agora vem um detalhe. Pode acontecer de deliberadamente algum elemento informativo ser seletivamente, entre aspas, vazado. Aí a pessoa, o agente do Estado, que realizou essa conduta, em tese, e teoricamente ele pode ter cometido uma infração penal e uma infração ético-disciplinar. Então, aí haverá, sim, campo propício para a apuração de responsabilidades. Agora, o caso concreto é que vai ditar a regra. Se houve nulidade ou se deixou de existir nulidade. Por que eu disse o caso concreto? Porque o direito penal do fato e das suas particularidades. E a base normativa do que eu acabei de mencionar é o artigo 5º caput, inciso 1º da Carta Federal. E nenhum fato delituoso é igual ao outro. Aí vem a ideia da análise do fato a partir da teoria do crime, que tem, por exemplo, apesar de deslocados do rol dos artigos 13 e 31, os artigos 4º e 6º do Código Penal que integram a teoria do crime. Então, é a partir dessa ideia e do caso concreto que dir-se-á se houve ou deixou de haver a nulidade e qual, a partir daí, se houve a nulidade, o mecanismo processual correto e adequado para obviá-la. Então, é o caso concreto que dita sempre a estratégia a ser buscada e desenvolvida. Doutor, temos mais uma pergunta aqui, essa é do Ramon. Em sua experiência, quais os principais desafios que os advogados enfrentam ao lidar com os inquéritos que apresentam características inquisitoriais? Às vezes, eu gostaria apenas de deixar um esclarecimento para que as pessoas entendam aqui. Se ouve falar muito de a pessoa, ou o agente estatal, ou o advogado, ou o professor, ou o ministro ser garantista,
Mas é errado isso. Garantista é a Constituição Federal e o direito internacional dos direitos humanos. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Então, esse é o detalhe essencial. E por ser garantista, a Carta Política da República, ela é infensa ao modelo inquisitorial. Então, todo e qualquer tipo, como eu destaquei antes, de ensaio opressivo, inquisitorial ou arbitrário por parte de qualquer agente estatal, autoridade ou não, ele pode e deve ser remediado pelos modos processuais próprios, como, por exemplo, dentre outros, a depender do caso concreto. Habeas corpus, mandado de segurança, e eu tenho recomendado aqui ainda a lei de abuso de autoridade. Por exemplo, um caso que normalmente acontece, que eu destaquei antes aqui, acerca do direito de permanecer calado. Se esse direito deixar de ser informado, existe, por exemplo, dentre outros, o preceito inscrito no artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade, que é uma norma aberta. E isso pode amoldar-se a essa norma. Esse fato concreto pode amoldar-se a essa norma aberta. Então, esse é um dos exemplos. E existem vários outros que acontecem no dia a dia. Então, a maneira correta de atuar é justamente a que eu destaquei antes, que eu sugeri. Sempre estar acompanhado e utilizar todos os meios institucionais próprios para obviar esse tipo de problema, esse tipo de conduta errada e, às vezes, em tese criminosa. Doutor, a Dai está fazendo uma pergunta aqui para nós. No caso da autoridade policial não permitir a filmagem ou qualquer outra forma para obtenção da informação durante um interrogatório, pode configurar abuso de autoridade? Em tese, pode sim. Pode, e mais um detalhe interessante que eu acabei de destacar. Antes eu destaquei aqui, pouquinhos segundos, o direito de permanecer calado e o tipo penal, do artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade. Esse exemplo que veio agora com a sua pergunta, ele também se subsume, ao menos em tese, a esse tipo do artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade. Por quê? Porque o Código de Processo Civil ele tem uma norma que se aplica por inteiro ao Código de Processo Penal. E essa norma, ela revela a possibilidade, a faculdade de gravar-se o ato independentemente de estar autorizado pelo juízo. Independe. Então, se assim o é, por exemplo, no campo do processo, a partir da teoria dos poderes implícitos, que, em resumo, significa quem pode o mais, pode o menos, ela aplica-se de forma linear ao campo do inquérito policial. Então, daí a necessidade, agora, reforçada com esse exemplo, de a pessoa, de o advogado estar acompanhado, como eu destaquei antes. Então, existe sim a possibilidade de gravar-se, e todos podem gravarem-se a todos. O que se proíbe, o que se veda, o que se glosa é o abuso. O abuso do direito de gravar pode, da mesma forma, constituir infração penal. Exemplo de abuso do direito de gravar. Imaginar que se possa gravar alguém no toalete. Isso, em tese, configura um ou mais crimes em concurso, formal ou material, conforme for o caso. Então, a regra
e o que se presume é o normal, o que ocorre no dia a dia. Isso decorre do postulado da razoabilidade. A regra é a visibilidade, e isso vem do próprio texto constitucional, artigo 37, caput. E essa visibilidade, ela é conducente à possibilidade de as pessoas gravarem-se umas às outras. E mais um detalhe importante, vem também do texto constitucional essa ideia, a partir dos direitos, das garantias e das prerrogativas jurídico-fundamentais, de exercer-se a exaustão de forma ampla ou plena, conforme for o caso, a defesa. E o fato de a pessoa, do profissional da advocacia, poder gravar é um ato que se insere no campo da defesa técnica, que, se e quando for cerceada, existem meios, mecanismos jurídicos, inclusive constitucionais, para que se possa restaurar o império da lei fundamental da República. Então, parte-se sempre desse ponto. Doutor, uma pergunta pessoal. É possível utilizar o habeas corpus já no indiciamento abusivo, na parte inicial? Claro que sim. O habeas corpus ele nunca sofre qualquer tipo de peia, qualquer tipo de problema, entre aspas. O uso dele tem de ser alargado. E isso decorre do próprio texto constitucional. E é muito comum, eu usei diversas vezes, inclusive, como eu destaquei bem no início, para cancelar o ato de indiciamento e o seu registro, sempre quando ele for realizado sem que se obedeçam os requisitos e os pressupostos legais. Um outro detalhe agora para retomar aquele link anterior que eu falei da abordagem, que eu disse que só existem duas possibilidades de as pessoas serem abordadas. Eu mencionei a primeira, que seria no caso do flagrante, que aí é um dever. Se o agente estatal, salvo o guarda municipal, deixar de atuar, por exemplo, um policial civil ou militar, ele, em tese, prevarica. Então, ele tem o dever, ele tem de atuar. E o outro caso, como eu venho mencionando faz um bom tempo, é o da fundada suspeita. O que significa fundada suspeita? A fundada suspeita é um fundamento relevante, é uma base suficiente, é um motivo essencial que aponta, no caso concreto, que a pessoa possa estar portando uma arma proibida, por exemplo, ou possa estar na posse de objetos, de papéis e documentos que possam constituir corpo de delito. Mas isso nunca se presume. Tem de ter base empírica idônea. Algo que demonstre isso. Daí a necessidade das câmeras corporais ininterruptas em tempo integral, para que se possa ter visibilidade e, sobretudo, para confirmar, via prova penal coletada, a existência dessa fundada suspeita. E essa fundada suspeita, ela sempre tem de existir antes de uma diligência de busca pessoal, e nunca depois. Porque se for depois, daí ela passa a ser, atentem bem, ela deixa de ser fundada suspeita e passa a ser suspeita fundada. E aí existe um viés confirmatório. Então, funciona dessa forma. Um exemplo. Uma pessoa parada numa sinaleira com carro. Eu normalmente cito esse exemplo porque é um exemplo mais fácil. Parada com o carro no sinal vermelho. Encosta a viatura policial do lado.
A pessoa, ao avistar a viatura, ela avança, passa o sinal vermelho, arranca abruptamente, infringindo uma norma administrativa, portanto, e começa a arremessar objetos e telefone para fora do carro. Aí existe o dever de abordar. Dever de abordar decorrente aí, nesse caso, da fundada suspeita. Existe base empírica para tanto. Então, é nesse caso, e no caso de flagrante ou de mandado, é que existe campo propício à abordagem. O caso de flagrante é um pouquinho diferente, porque, como eu destaquei, existe a detenção que pertence ao campo do direito administrativo. Agora, tecnicamente, no campo processual penal, são esses os dois casos que, para facilitar, eu ampliei um pouquinho para que o alcance possa ser introjetado de uma maneira mais clara. Mas ou é a partir de um mandado ou a partir da fundada suspeita, e não da suspeita fundada. Então, parte-se sempre dessas regras. E, claro, existe a possibilidade tanto do mandado de segurança como foi destacado antes do habeas corpus. Sim, importante. Doutor, eu acho até bacana a gente pontuar aqui, porque não temos somente agentes da lei, mas no caso do indiciamento na vida do civil, como que é o impacto? O grande ponto aqui é que a pessoa passa, como eu mais ou menos exemplifiquei, ela passa a ser apontada como autora do crime de maneira técnica e formal, porque o ato administrativo do indiciamento, ele é privativo da autoridade policial ou do delegado de polícia, se preferir. Ninguém mais pode indiciar, nem agente do Ministério Público, nem CPI, nem ninguém. É ato exclusivo, privativo e técnico. E por ser exclusivo, privativo e técnico, ele tem de ser motivado. Ninguém pode indiciar uma pessoa do nada. Aí existe o abuso do poder de indiciar. Então, o indiciamento, ele supõe base empírica, algum elemento concreto que aponte para a pessoa indiciada como autora do crime. Então, o status, entre aspas, da pessoa avança no campo penal. De suspeito, ela passa a ser indiciada. Então, de alguém que tinha uma desconfiança de que ele pudesse, ao menos em tese, ser autor de um crime, uma sombra, agora, com o indiciamento, ele passa, tecnicamente, a ser apontado por um agente do Estado que exerce função de natureza jurídica, que é o delegado de polícia, como autor da infração penal. E isso traz consequências práticas no mundo da vida, porque aí deixa de haver a sombra e passa a haver, ao menos nessa etapa, um juízo, uma probabilidade maior. E esse indiciamento, é bom lembrar sempre, ele em nenhum momento ele vincula o Ministério Público, que pode, inclusive, se for o caso, deixar de denunciar, mesmo havendo uma pessoa indiciada. Esse é outro detalhe, é o outro lado da moeda. Agora, as consequências realmente são graves. Por que são graves? Justamente pelo próprio conceito de indiciamento. A pessoa passa a ser apontada pelo Estado como sendo a autora do crime. É claro que existem diversas prerrogativas jurídico, penais e processuais penais que daí decorrem. E decorrem também desde o início da persecução penal. Mas o ponto fundamental é esse. Olha-se juridicamente, e mesmo no campo da informalidade, uma pessoa como autora do crime é diferente de uma pessoa
suspeita. Então, ela já existe esse elemento técnico que a aponta ou como autora ou como coautora, e aí a necessidade da análise da teoria do crime, ou como, eventualmente, agora estendendo um pouquinho mais a resposta, como partícipe. E para que a pessoa possa ser considerada partícipe, a participação ela nunca pode ser banal, ela tem de ser uma participação relevante. Então, funciona dessa forma. Repercute sempre de maneira muito negativa na vida pessoal, na vida familiar, e aquela ideia positivada na Constituição Federal e no direito internacional dos direitos humanos, segundo a qual a pena não transcende, sociologicamente, criminologicamente, ela transcende. Então, daí a necessidade, como eu sempre venho destacando, do estudo das disciplinas etéticas. Um exemplo claro da transcendência. Um pai de família, por exemplo, que sustenta uma casa e perde a liberdade, ao menos indiretamente houve a transcendência. Por quê? Porque a família foi atingida pela perda do sustento. Então, lembrando, mais uma vez, o direito penal ele é indissociável da criminologia, da sociologia criminal, da filosofia, da história, da psiquiatria, da psicologia e de tantas outras disciplinas etéticas. Uma vez eu lembro que eu escrevi um artigo para um jornal e disse que existia esse link indissociável. E depois eu tive a oportunidade de destacar em alguns livros isso. E é a partir dessa ideia que se tem que analisar o direito penal com base na teoria do conhecimento fundada na realidade. Mais uma vez eu insisto, o direito penal é um saber normativo, um dever ser. Então é por isso sempre necessário, relevante o aporte das disciplinas etéticas, especialmente no campo da execução penal, onde o gap é mais abissal ainda. Certo. Doutor, qual que é a diferença do indiciamento direto para aquele que é indireto? O indiciamento indireto ele é feito sem a presença do suspeito ou do indiciado. Por exemplo, isso é um outro detalhe que faz parte da estratégia defensiva, a ser Sim. estudada, analisada em cada caso concreto. Mas a regra que eu defendo e sugiro é que ninguém nunca participe de nenhum ato do inquérito como suspeito, como perseguido penalmente, e tampouco do processo. Nunca. A lei faculta isso. O Código Penal diz de maneira bem clara, inclusive no procedimento comum e escalonado e especial do júri. Então, tanto no inquérito, como no procedimento comum, como no procedimento especial, existem normas. Artigo, por exemplo, 367 do Código de Processo Penal respalda isso que eu estou mencionando. Exerce-se o direito de defesa e a autodefesa pela ausência. Esse é o ponto fundamental. É o que eu sempre defendo. Por quê? Porque sempre existe a possibilidade de uma leitura corporal interpretada de maneira errada. E tem mais um detalhe: ninguém pode ser penalizado, entre aspas, por exercer uma prerrogativa jurídica, a prerrogativa jurídica de ausentar-se.
A lei prevê isso de maneira claríssima. No artigo 1º, no 367 do Código de Processo Penal, e depois ainda no campo do Tribunal do Júri. Ali também vem escrito de maneira bem clara que o júri pode ser realizado sem a presença do acusado. Então, isso é uma técnica de defesa e estratégia de blindagem do cliente. E quando eu falo em blindagem, eu falo em blindagem a partir do texto constitucional e do direito internacional dos direitos humanos. Então, eu fiz esse apanhado para que as pessoas entendam a desnecessidade cabal de comparecimento. Aí tudo aquilo que foi mencionado antes sobre a possibilidade de gravar perde o sentido, se esvazia. Entende? Então, qual é a vantagem de alguém comparecer a um ato policial? Nenhuma. É verdade. Doutor, eu acho bacana a gente até comentar referente ao mandato de segurança, quando a pessoa ela é a suposta ali, é um supostamente cometeu um crime, né? Porque nós temos que tratar dessa forma. Eu acho que ainda há muitas dúvidas nesses quesitos, onde as pessoas não sabem como se portar, até porque o advogado ele não está presente nesse momento. Tá, seria mais em qual momento certo? Na abordagem, por exemplo? Isso. Tá, então assim, ó, o que acontece? A primeira coisa que a pessoa, no caso aí, tecnicamente poderia ser denominado de suspeito, tem de fazer é contatar imediatamente o seu advogado. O profissional Sim. da advocacia e permanecer calada. Sempre. E mais do que isso, que eu venho sempre lembrando e relembrando, é tratar todos os agentes do Estado e as autoridades com total e absoluto respeito. De maneira educada, de maneira polida, sem erguer o tom de voz, sem realizar qualquer tipo de movimento brusco, nada disso. Contate o seu advogado, ligue imediatamente para o seu advogado, trate de maneira educada, polida, o servidor público, policial, ou a autoridade, ou o seu agente, e lembre sempre que existe o direito de permanecer calado, e mais do que isso, sempre perguntam sobre o telefone. Ninguém pode acessar telefone de ninguém. Esse é um outro ponto que eu recebo dezenas de perguntas diariamente. O celular. Existe o dever por parte da autoridade policial de apreender, conforme for o caso, o celular, se houver uma infração penal. Aí é outra coisa. Aí, com a infração penal, existe o início da cadeia de custódia, que pode ser tema de um outro curso. E, doutor, até... Só para concluir aqui, é bem rapidinho. Aí, o que acontece? Nesse caso do telefone, a autoridade, se houver a infração penal, como é um objeto relacionado ao crime, um instrumento, potencialmente, conforme for o caso relacionado ao crime, existe o dever de apreender. Agora, para acessar o telefone, tem de ter ordem judicial. Então, apreender é uma coisa e acessar é outra. E outro detalhe importantíssimo, mais ainda, ninguém pode ser obrigado a realizar chamada ou a atender chamada. Tem mais esse ponto fundamental. Então, funciona dessa maneira. E a recusa é legítima. E lembrando sempre, ninguém, absolutamente ninguém, pode ser obrigado a cumprir uma ordem ilegal, mesmo que emanada de um juízo. É dever da cidadania opor-se ao cumprimento de qualquer ordem ilegal. E, nesse sentido, existem diversos precedentes do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal.
É verdade. Eu acho que uma coisa que acontece com frequência, quando é efetuada a busca e a apreensão e é apreendido ali, por exemplo, o aparelho do cliente, se a gente não entra com a petição, por exemplo, não é devolvida espontaneamente. Muita pessoa fica com essa dúvida, porque a gente sabe que a tratativa do advogado particular para o advogado público é diferente, e às vezes eles ficam com dúvidas. Qual a melhor forma de agir? Eu acredito que se não vai mais usar, a perícia já fez o trabalho, tem a possibilidade de devolução, somente com a petição mesmo. O que acontece? Existe, isso também vem regrado pelo Código de Processo Penal e é uma dúvida que normalmente ela se repete. Mas a regra geral qual é? A regra é que antes de transitar em julgado a sentença final, a regra, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto elas interessarem ao processo. Então, essa é a regra geral. O que acontece, às vezes, por exemplo, com o HD? As pessoas pedem o espelhamento e eles realizam esse espelhamento para poder usar um computador. Mas a regra é essa. Então, o que acontece? Conforme for o caso, pode-se peticionar para a autoridade policial ou para a autoridade judicial para que se restitua a coisa, o objeto, o instrumento. E essa restituição, ela pode ser realizada formalizada perante a autoridade policial, ou, se for um caso duvidoso, se houver dúvida fundada acerca do direito, aí o que acontece? Tem de ser feito perante o Poder Judiciário, perante o juízo criminal. Mas, de qualquer maneira, existe essa base. Se interessar, a coisa permanece apreendida. Agora, a prova vai sempre tocar a quem alegar. E existe também as presunções. Nesse campo também trabalha-se muito com presunções, porque qual a ideia de alguém reter um instrumento? Em tese, pode configurar, inclusive, um crime. Se algum agente estatal retiver de maneira deliberada e desarrazoada, sem qualquer justificativa, um objeto que deveria ter sido restituído. Então, é cada caso concreto, cada fato individualizado é que tem de ser analisado para, a partir daí, adotar-se a medida jurídica cabível. Mas, lembrando, o direito penal é o direito penal do fato e das suas particularidades. Isso vem escrito, inclusive, no Código de Processo Penal, nos termos redacionais originais, de 1940, artigo 6º, inciso 3º, que foi uma cópia, praticamente, do Código de Processo Penal italiano do ministro Rocco, que era o ministro da Justiça de Mussolini na Itália. Então, isso vem desde 1940, nenhuma novidade, portanto. Direito penal do fato. É verdade. É algo, doutor, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem um desafio muito grande nessa parte, na devolução dos objetos. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele não foi indiciado, o celular continua com a autoridade policial, já foi feita a petição, a perícia já falou que não tem mais o porquê manter o aparelho lá e mesmo assim não houve a devolução. E depende muito do caso concreto, como eu destaquei antes. Cada caso tem os seus muros próprios. Então, principalmente no direito penal, existe, eu diria, até essa impossibilidade de a pessoa, ao menos em tese, poder falar ou ter uma resposta genérica às perguntas, porque o muro próprio do caso pode direcionar a um outro tipo de estratégia, a um outro tipo de recurso, a um outro meio processual específico e ou especial de impugnação específica, e a redundância aqui é obrigatória, de um determinado ato administrativo.
porque no inquérito policial veio, desde o início, esse destaque. Tudo tem de ser realizado de maneira fundamentada. E o que se ataca são os fundamentos. Tanto no mandado de segurança como no habeas corpus, é o fundamento utilizado pela autoridade que será objeto de ataque jurídico. Então, vai depender do que estiver motivado, do que estiver fundamentado. É por isso que eu destaquei no campo, por exemplo, do indiciamento, essa necessidade que vem, decorre da lei, de motivar o ato, porque se o ato estiver deficientemente motivado, ele poderá ser atacado. E isso vale para todo e qualquer ato administrativo, inclusive o que envolver, eventualmente, a negativa de se restituir algum instrumento, algum objeto. Certo. Infelizmente, doutor, aqui a gente tem muita segurança jurídica. Embora seguindo todos os preceitos, ainda temos desafios. Mas eu Sim, gostaria de certo. aproveitar para pedir para o pessoal compartilhar, curtir e deixar as dúvidas de vocês, até porque no termo tem a palavra-chave para emissão do certificado. E também, doutor, não esquecer da novidade referente à Lei Maria da Penha. Isso. Eu iria destacar aqui, em primeiro lugar, só lembrar, e aí depois eu faria o link. Qual que é a ideia? Sobre a medida protetiva, por exemplo, a medida protetiva ela tem de vigorar por prazo indeterminado. Esse é o ponto inicial. A medida protetiva de urgência deferida, ela tem obrigatoriamente que vigorar por prazo indeterminado, sempre quando houver risco à vida, à saúde, à integridade psíquica, física, sexual da mulher e dos seus dependentes. E outro detalhe essencial, essa medida por prazo indeterminado, agora, com essa nova lei, ela pode ser cumulada com o monitoramento digital ou eletrônico. Então, existe agora esse preceito que faculta essa cumulatividade. Pode haver uma medida protetiva, por exemplo, impedindo uma determinada pessoa de se aproximar da mulher num período, num determinado distanciamento, e com esse monitoramento digital agora, dessa lei do dia 24 de abril, é a lei 15.000, se alguém quiser anotar aí, 125. Com esse preceito, faculta-se essa cumulatividade. Então, pode haver, sim, esse monitoramento e nele ter um dispositivo de segurança que alerte a vítima no caso da aproximação do agressor, do suposto agressor. Então, essa era a novidade que eu gostaria de trazer, que eu destaquei bem no início aqui da live, e ela veio há poucos dias, a lei, como eu destaquei, do dia 24 de abril, e é importantíssimo as pessoas entenderem que a Lei Maria da Penha ela não é uma lei penal. Ela é uma lei processual penal. Ela é uma lei procedimental. Por quê? Porque ela visa justamente, a partir de um procedimento diferenciado, e aí vem o ponto fundamental, coibir, criar mecanismos para coibir, como eu destaquei, a violência doméstica
e familiar contra a mulher. E assim realmente o é. Tanto que o único preceito que existe na Lei Maria da Penha, que prevê um crime, é o artigo 24, e mais nenhum outro. E qual é o crime? É justamente o descumprimento de uma medida protetiva de urgência, com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, lembrando, a Lei Maria da Penha não é uma lei penal. É uma lei processual penal, procedimental penal, porque, repito, ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse é o ponto essencial. E um outro detalhe técnico agora, acerca dessa lei, que eu destaco quase sempre. Existe uma impropriedade técnica no artigo 6º. Ali está escrito que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. É errado. Não é violação de direito humano algum. É crime. Porque apenas o Estado pode violar direitos humanos. A pessoa natural, ela comete infração penal, e como tal, essa infração penal tem de ser apurada. Então, apenas um detalhe técnico que vem do direito internacional dos direitos humanos. E a Convenção Americana sobre Direitos Humanos respalda integralmente o que eu acabei de dizer agora. E bem assim o Tribunal Penal Internacional, que foi criado pelo Estatuto de Roma. Então, é apenas um detalhe técnico para que as pessoas possam compreender o conteúdo, o sentido e o alcance do preceito. Bom, acredito que seja isso, doutor Alexandre. O senhor gostaria de trazer mais algum assunto que o senhor acredita que vai agregar ainda mais? E aproveitar... Pode finalizar, doutor. O importante é, no campo do direito penal, sobretudo, e esse é um ponto de partida. Eu sempre destaco, e eu vou continuar insistindo nesse ponto, as pessoas têm de fugir a larguíssimas passadas dos rótulos e dos conceitos prontos. Analisar o fato de maneira técnica, com todas as suas particularidades, esse é o ponto fundamental. Buscar o respaldo normativo e depois a conformidade de tudo isso com a Carta Federal e o direito internacional dos direitos humanos. E lembrando, eu destaquei no início, vou falar mais uma vez, porque esse é um ponto fundamental. A norma que prevalece é a que mais beneficia a pessoa, é que mais beneficia o ser humano. Isso vem de 2 artigos, o 29, que eu destaquei, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e artigo 5 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Esse é o ponto essencial. E aí o que acontece? Existem efeitos práticos, desdobramentos que repercutem na vida das pessoas no dia a dia. Um exemplo pode ser extraído do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Existe uma regra muito clara na Carta Federal que diz o seguinte, inciso 78 do artigo 5º. O que ele fala? Ele fala da razoabilidade da duração do processo, o que vale para o inquérito policial da mesma maneira. Então, o texto constitucional tem esse regramento sem qualquer tipo de sancionamento pelo seu descumprimento. Esse é um dos exemplos. Agora, o pacto, que eu destaquei há pouquinho, ele tem um artigo que diz que essa demora desarrazoada
ela é conducente à liberação imediata da pessoa. Então, se tiver uma pessoa presa e a demora for desarrazoada, injustificada, vai prevalecer essa regra, e aí o efeito prático, pragmático, que eu mencionei há pouquinho, afastando a norma constitucional. Então, é o artigo 9, item número 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis. E lembrando, mais uma vez, a Convenção Americana e a recomendação do CNJ 123 do ano de 2022, que determina que, nos casos concretos, se apliquem as normas de direitos humanos e mais, a jurisprudência oriunda da Corte Interamericana de Direitos Humanos aos casos concretos. E essa jurisprudência ela faz coisa julgada material internacional aqui no país. E é isso que tem de ser a pessoa tem que ter claríssimo esse detalhe. Essa normatividade oriunda dos tratados, respaldada pelo Tribunal Pleno do Supremo e, mais do que isso, com uma recentíssima recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que integra o Poder Judiciário. Essa é a dica, essa é a ideia, a força com que se tem de trabalhar o direito penal humano, o direito penal atual, o direito penal moderno. Doutor, aproveitando, o que o senhor daria de dica para o pessoal que está iniciando agora, para os alunos, referente a estudar o direito? É justamente isso, escapar dos rótulos, fugir dos rótulos. Se tiver algum conceito que tenha de ser elaborado, que a própria pessoa, o próprio estudioso, o próprio profissional, o elabore a partir dessa técnica que eu estou passando aqui. Analisar o fato, buscar o respaldo normativo e, depois do respaldo normativo, vindo da lei ordinária, verificar essa conformidade com o bloco de constitucionalidade formado pela Carta Federal e pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos. Aliás, tecnicamente, o direito penal atual, ele se subdivide em duas partes. A primeira, cláusulas pétreas, Carta Federal e Direito Internacional dos Direitos Humanos, e a segunda vertente, ou parte, que é a lei ordinária, que pode ser modificada a qualquer tempo. Então, é a partir desse balizamento que tem de se entender o direito penal. E, lembrando mais uma vez, estudar as disciplinas etéticas, porque o aporte sociológico e ôntico vem delas. A realidade, ela entra, entre aspas, ou entrar, no campo do direito a partir dessas disciplinas. E um exemplo claro que eu falo aqui de conceito, que as pessoas têm de escapar, conceito, por exemplo, hipotético, dos, entre aspas, crimes de mera conduta. E não existem crimes de mera conduta. Todo crime tem um resultado, todo ele. Se alguém tem dúvida, leia os artigos 4º, 6º, 13 do Código Penal. Aliás, o artigo 13, que é um dos principais artigos da teoria do crime, ele menciona 2 vezes a palavra resultado, e nunca à toa. Antes do crime, algo estava num lugar, depois do crime passou a estar em outro. Então, existe sempre, sim, um resultado. O que significa resultado? É a notificação no mundo exterior. Por exemplo, um crime que se diz, entre aspas, de mera conduta, é o de violação de domicílio. Antes da violação, a pessoa estava fora do domicílio. Depois da violação, ela passou a estar dentro do domicílio, tem resultado. Então, é justamente para escapar desses conceitos, desses rótulos,
que existe a necessidade, a partir do fato concreto, de buscar o respaldo normativo. Esse é um exemplo prático e claríssimo. Está escrito na lei em mais de um lugar. Insisto, artigo 4º, artigo 6º, que trata da ubiquidade, e o fim do artigo 6º é o único. Ele existe apenas e somente para evitar a impunidade. E fala em resultado. E mais a norma do artigo 13, que é a principal. Fala 2 vezes a palavra resultado. Então, a dica é essa. Excelente. Doutor, acredito que seja isso. O senhor gostaria de acrescentar algo mais? Eu agradeço mais uma vez muitíssimo a oportunidade, o convite, e esse ano eu abri aqui a minha agenda para cursos como esses de hoje, essas lives, essas aulas, e quem tiver interesse em algum tema, basta deixar aí um comentário e a gente pode aos pouquinhos ir elaborando novas teses, destrinchando novos conteúdos e trazendo, como eu mencionei, destaquei aqui, o preceito revelado, novíssimo agora, da Lei Maria da Penha, que eu tive a oportunidade de mencionar aqui, e, mais uma vez, me colocando ao inteiro dispor e dizendo da minha alegria, da minha felicidade, e sempre uma enorme satisfação voltar aqui e, mais uma vez, revelando que continuo às ordens para um novo convite, com intenso agrado. Com certeza chamaremos o senhor. Para nós é uma honra tê-lo aqui conosco. Gostaria até, doutor, de aproveitar, eu soube que tem alguns alunos do senhor nos prestigiando, né, a palestra aqui conosco. Eu fugiu agora o nome da universidade, para o senhor falar aqui e agradecer também, até porque a gente sabe do fuso horário. Normalmente, o que acontece? Eu dou cursos em diversas universidades e nas seccionais da OAB, e tem mais de uma, praticamente no país inteiro. Então, inclusive, mas sem o vínculo de professor, é apenas como convidado. Entendi. Inclusive nas seccionais da OAB também. E eu fico sempre ao dispor, as ordens aqui, quem quiser e precisar, podemos tratar de assuntos relevantes no campo do direito penal, lembrando sempre um detalhe, esse é um ponto interessante para concluir. Quando se analisa o direito internacional dos direitos humanos, a base maior, o que tem de se ter em mente, que é o resumo do resumo de todo, o resumo de toda a síntese, é a que vem do item 2 do artigo 1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ali está a base normativa de todo o direito internacional, dos direitos humanos. Diz que pessoa é todo ser humano. Essa é a base. E por que existe essa base normativa, se o conceito de pessoa ele é ôntico, ele é sociológico? Porque nem todos são tratados como seres humanos. Esse é o ponto. Então, a ideia, a força é essa. Concordo, doutor. Muito obrigada, doutor, então. Uma honra tê-la aqui conosco, foi uma imensa satisfação. Agradeço em nome de todos os membros do Pode Dialogar. Tenho certeza que o senhor retornará aqui conosco em breve. Antes de finalizar... Eu agradeço mais uma vez muitíssimo a toda a equipe e desejo um excelente feriado a todos aí. E, mais uma vez, uma ótima noite, muitíssimo agradecido. Foi uma honra. A honra é nossa, doutor. Antes de finalizar, eu vou falar a palavra-chave aqui para a emissão do certificado. Palavra-chave é indiciamento, né? E é só preencher o formulário para poder requerer o certificado.
Doutor, muito obrigada, então, um abraço. Agradeço a todos os alunos do senhor que esteve aqui conosco nesse momento e também todos os nossos alunos que estão aqui presentes. Aos alunos também, aos mentorados, aos colegas Sim. que eu assessoro, todos, muitíssimo agradecido. Obrigada, doutor. Até mais, um abraço a todos aí. Graça e paz Até. vos sejam multiplicados. Amém para nós.